documento, nós vamos abrir, vamos entrar propriamente dito no módulo da oficina, no segundo módulo. Nós vamos abrir o primeiro roteiro de projeto de pesquisa, para que possamos, assim, iniciar essas informações e facilitar o acesso à informação de quem está elaborando o projeto, ou ainda tem alguma dúvida e que nós poderemos esclarecer com esse material aqui. Então, nós vamos apresentar aqui hoje dois materiais. O primeiro aqui é o que nós chamamos de roteiro amigo. É para facilitar, então, as pessoas que estão no desenvolvimento do seu projeto, compreender quais são o passo a passo. É claro que o edital, ele define quais são os requisitos que serão avaliados com mais detalhamento no projeto. De todo modo, eles estão aqui nesse roteiro, certo? Como nós estávamos no primeiro módulo da oficina orientando, o título a denominação do projeto pode aparecer no título, na folha de rosto. A folha de rosto, nós elaboramos também um modelo e que nós vamos apresentar logo após terminarmos o roteiro, para que cada um possa, então, ter acesso a esse modelo. Então, para iniciar, a denominação, qual título elencar para o projeto? Bom, eu costumo dizer que o título é sempre o que vem depois, porque depois que você delimita seu tema e define quais são os passos que você vai trilhar no seu projeto, aí fica mais tranquilo para elaborar o título. Ele, então, tem que se expressar o mais fielmente possível, né, o conteúdo temático do trabalho. Então, que seja um título que reflita exatamente o que a pessoa pretende pesquisar. Então, o título não precisa ser tão longo, ele pode ser da extensão suficiente para informar ao seu leitor o que será feito. Outro item que um projeto geralmente contém é quem fará esse projeto. Então, é claro que, muitas das vezes, em projetos de solicitação de recursos em fundações e outros órgãos, é bem clara essa definição aqui desse item. Nesse caso aqui, como é um projeto de pesquisa, quem fará é o candidato que se propõe a fazer a pesquisa e submeter ao processo seletivo. Mas de que forma isso pode aparecer no seu projeto? Você pode indicar, né, na folha de rosto, como vocês vão observar lá no modelo que nós apresentamos. E a apresentação ou introdução também pode esclarecer as circunstâncias de onde você se insere, de que contexto você está, onde você está inserido e que circunstâncias te levam a propor o projeto, né? Então, podem também indicar os antecedentes que fomentam a necessidade ou a proposição da investigação. Então, também, nesse momento, na própria introdução ou apresentação, como várias pessoas também preferem utilizar, um ou outro, se posicionar no sentido de esclarecer em que contexto se insere e por que essa pesquisa surge, né, como necessidade desse pesquisador para ser desenvolvida. Uma outra pergunta que se faz e que se responde também em um tópico do projeto é o que fazer? Geralmente, para responder essa pergunta, estaremos redigindo no projeto o item do tema problema, ou problematização, ou objeto de estudo. É uma exposição ou formulação de um problema, de um questionamento que necessita de esclarecimentos, de soluções e resoluções. É nesse momento em que você tem o seu tema, mas você precisa fazer indagações, questionamentos, perguntas para que você se propõe a resolver, a solucionar, a encontrar respostas. Então, é nesse momento que se delimita também o problema do tema e do período e do local. É o que nós chamamos de delimitações. Delimitações de tempo, delimitações de local.
E, nesse sentido, o tema, o problema, a problematização, são essa problemática. Então, você tem um assunto que você pretende investigar, nesse âmbito desse assunto existe um tema específico, e aí, quais são os problemas que envolvem esse tema? Em que problemática ele está envolvido? O que eu quero a respeito desse tema indagar, investigar. Então, nós precisamos fazer essas perguntas. E é claro que, conforme se faz a pergunta, você já também indica o seu próprio objetivo. Muitas vezes, questionamentos mais amplos já geram encaminhamentos para você formular seu objetivo geral. E questionamentos mais específicos e detalhados geram também condições de providenciar, né, o seu objetivo específico. Então, é importante na hora de estar nesse momento do projeto, tendo essa preocupação. Bom, se eu vou perguntar algo mais abrangente, isso já pode indicar que tipo de objetivo eu quero com a minha pesquisa. E os questionamentos específicos, que tipo de objetivos específicos eu quero atingir. Um outro item, o item 4, que também nós podemos, a resposta a essa pergunta, por que fazer e para que fazer, responder no item da justificativa. Então, é ali, por que fazer uma pesquisa? Qual a necessidade dessa pesquisa? Qual a importância dessa pesquisa? Então, na justificativa, que nós sempre esclarecemos, né, é onde nós vamos vender o peixe, onde nós vamos explicar por que queremos fazer aquela pesquisa e mostrar os motivos disso. Então, a importância, a relevância, a contribuição que a pesquisa proposta pode fornecer às pessoas, a uma comunidade, a uma instituição, né? Então, no caso, a justificativa é um item importantíssimo do projeto, inclusive para garantir que ele seja viável ou não e que ele seja passível de ser resolvido, de ser realizado e abraçado por um programa, por uma linha de pesquisa, por um orientador. Então, eu costumo dizer que a justificativa, bem elaborada, ela já indica a importância do seu projeto e a necessidade dele ser executado. Porque, dependendo, se o projeto não está bem justificado, ele não tem indícios ou indicações de que ele pode ser executado. Então, se ele não pode ser executado, ele não vai ser abraçado, não vai ser aceito, né? Então, a justificativa é um item importantíssimo que devemos estar preocupados em elaborar com uma redação bem clara e bem convencedora, né? Para que fazer? Então, nesse item para que fazer, quando respondemos essa pergunta, já estamos praticamente elaborando os nossos objetivos. Então, para que fazer? Para que fazer essa pesquisa? Então, quais são os meus objetivos? Por que eu vou fazer isso? O que eu pretendo alcançar? O que eu pretendo, onde eu pretendo chegar? Então, é nesse momento em que já estamos formulando os nossos objetivos, os resultados esperados pela pesquisa, em termos geral e específico. Então, com objetivos mais abrangentes ou objetivos mais específicos. Muitas pessoas me perguntam se pode elaborar só objetivo geral e não específico, ou específico e geral e específico. Eu costumo dizer assim, determinados temas de pesquisa, eles automaticamente já nos dão indicadores de objetivos gerais e específicos. Agora, é claro que o pesquisador, ele não, quando ele busca desenvolver uma pesquisa, ele não vai responder apenas um objetivo, né? Geralmente tem outros questionamentos que ele faz e que também, por causa da resposta que ele busca desses questionamentos, ele gera objetivos para ela. Então, provavelmente, geralmente, sempre existem o geral e os específicos. E item 6, com quem dialogar? Então, no momento em que estamos trabalhando o nosso projeto, elaborando o nosso projeto,
É importante lembrar que a revisão da bibliografia é importantíssima, porque senão nós podemos estar propondo uma pesquisa que já tenha sido realizada, que já tenha sido desenvolvida. E mesmo que já tenha sido realizada, nós podemos ou avançar, ou dar um outro encaminhamento diferente daquela que já aconteceu, mas de todo modo nós temos que ter acesso a essas informações. Temos que saber, então, como está o estado da arte ou a revisão da literatura acerca do tema, né? Indicar a existência de pesquisas similares ou não, né? Ou que sejam afins às que nós estamos propondo a realizar, e que podem contribuir para a nossa pesquisa. Desse modo, estaremos, então, atendendo a um questionamento sério, no sentido de, se eu vou contribuir com a área do conhecimento, com a minha pesquisa, vou contribuir com a minha, a que eu me proponho a inserir, mas o que é que, então, sobre esse tema já se falou, está se falando, está se pesquisando? Por isso, a importância da revisão da bibliografia para ajudar a elaborar o projeto. É nesse sentido. Muitas das vezes, uma revisão da bibliografia ajuda a justificar o projeto. De repente, você tem um tema em que já foi bem desenvolvido com várias pesquisas, e você se propõe, então, a avançar, né, nessa pesquisa, avançar em busca de novos conhecimentos sobre o tema. Então, isso ajuda muito. Né? Quais são os fundamentos? Geralmente, ao se fazer a revisão da bibliografia, já estamos também fazendo a nosso estudo bibliográfico acerca do tema para o nosso projeto. Então, quadro teórico, ou teoria, ou conhecimento, ou fundamentos teóricos. Geralmente, essas perguntas aqui que nós vamos buscar responder, nós vamos inserir no item dos procedimentos teóricos, né? Ou, como alguns preferem esclarecer, como quadro de conhecimento, ou quadro de teoria. As denominações, elas variam muito, porém, o importante é que, na denominação do item, fique especificado o que é que o autor do projeto está sabendo acerca da pesquisa. Mas como isso? Olha só, saber. Qual é o saber, qual é o conhecimento que ele já tem acerca daquele tema, à luz de alguns teóricos, à luz de alguns outros autores e pesquisadores, e que ele traga essa informação para o seu projeto. Então, apresentação de categorias de análise ou conceituais. Então, por exemplo, quem vai trabalhar com análise de currículo. Importante que ele traga para o seu projeto essa apresentação. Olha, com qual conceito de currículo eu estou trabalhando? Com qual linha de pensamento? Em qual linha teórica eu estou entendendo que seja o currículo? Quais são os conceitos com os quais eu trabalho? Então, é deixar claro isso, indicar as possíveis hipóteses também aqui, de resposta aos esclarecimentos, soluções, resoluções do problema, ou questionamento indicado anteriormente, também ajudam a dizer, bom, olha, com essas concepções que eu tenho, provavelmente eu posso chegar às respostas do meu problema nesse encaminhamento. Pode ser feito também. Então, nesse momento, estabelecer com quais autores você vai conversar e dialogar para te ajudar a sustentar o seu fundamento teórico no seu projeto. E isso ajuda muito porque você não pode ficar utilizando conhecimentos de senso comum. Eu acho. Eu penso que. Talvez seja importante eu saber. Então, por isso a relevância desse momento. É claro que para a elaboração do projeto da Inter, não se tem o tempo suficiente para se debruçar sobre esses conhecimentos. Então, o que a gente sempre orienta, quem já está elaborando o projeto, ou quem vai elaborar, que já está muito em cima, mas mesmo assim, se a pessoa já tem uma certa familiaridade com a temática, pelo seu trabalho, formação, e tem isso claro, a importância de se ter claro os conceitos com os quais vai se trabalhar.
Então, quais são esses autores que podem ajudar? Né? Então, ler alguns autores que acredita que irão sustentar as suas argumentações e trazer para a elaboração do item. Também temos aqui um item 8, que geralmente, pela própria pergunta, já nos dá um encaminhamento da ação do projeto. Como fazer, de qual modo, de qual método, qual procedimento. Então, todas essas perguntas nos remetem à nossa ação perante a pesquisa que nós pretendemos. Que ação é essa? Que nós podemos chamar de metodologia, procedimentos metodológicos. Em alguns projetos nós observamos também material e métodos. Essa denominação, ela varia. No entanto, é deixar bem claro que tipo de pesquisa que se caracteriza no projeto, que técnicas e instrumentos irá utilizar. Então, essas técnicas, esses instrumentos, que sempre são utilizados para o acesso aos dados necessários para a análise na pesquisa. Então, item 8, continuando a explicação, esclarecer que tipo de pesquisa, as técnicas que serão usadas, os instrumentos que também serão utilizados para a coleta dos dados e acesso às informações necessárias para as análises a serem feitas na execução da pesquisa. Também indicação das metas, fases ou etapas a serem cumpridas, de modo que o próprio pesquisador que está propondo o projeto, ele tenha, claro, o passo a passo para que ele possa, então, desenvolver sua pesquisa com uma margem de segurança, né? E assim, com essas metas e etapas, ele tem condições, inclusive, de não se perder, então, de realizar as etapas, e assim, se caso ocorra algum problema, ainda dá tempo de reverter e realinhar o seu encaminhamento para o desenvolvimento da sua pesquisa. E o item 8.1, que também está inserido no item na hora da metodologia, com quais materiais? O que vem ser isso? Então, esse esclarecimento, que tipo de dados vão ser necessários ser acessados e coletados, né? Em que fontes serão buscados esses dados, como serão feitos os procedimentos de acesso a esses dados, como serão produzidos. Muitas das vezes existem pesquisas que elas produzem seus próprios dados, né? E depois é feita a análise deles. Então, nesse momento, que é todo momento de esclarecer o seu passo a passo, o seu desenvolvimento, é o que nós temos que deixar claro no item da metodologia. Com quais recursos? Geralmente, em projetos de pesquisa que vão ser indicados para processos seletivos de mestrado, doutorado, muitas das vezes nem se faz necessário indicar os recursos. Geralmente é para projetos que vão pedir em agências de fomento. Mas, de todo modo, é deixar claro que materiais humanos, recursos materiais de custeio, materiais humanos, financeiros, próprios ou parcerias, financiamentos pelos órgãos de financiamento, a indicação desses dados também colaboram para mostrar a viabilidade da pesquisa, as condições de realização da pesquisa, e ajuda também até mostrar, referendar a justificativa de que ela é necessária, é possível e é viável. Né? Cronograma, quando fazer? Cronograma, geralmente esse cronograma, ele está muito interligado ao processo de indicar as etapas, as metas, as fases a serem cumpridas. Então, indicar esse período em que a investigação será desenvolvida, que essa pesquisa será executada. E, por fim, um dos itens mais importantes também no projeto é a indicação das referências. Então, todos aqueles documentos, né, bibliográficos, textos, artigos, livros, resenhas, resumos, todos esses materiais bibliográficos acessados, eles devem ser todos
referenciados ao final do projeto, de modo que você deixa claro quais são as referências que você acessou para elaborar seu projeto. E, claro, na hora da construção do quadro teórico, da revisão da literatura, todas as documentações acessadas ali também vão ter que ser referenciadas. Se você fizer citação no seu projeto, também a citação deve estar de acordo com as normas da citação e da referência da ABNT, e desse modo o seu projeto fica bem elaborado e bem estruturado. Agora nós vamos ver um outro roteiro de trabalho, que nós trouxemos nesse módulo 2, esses roteiros para facilitar o desenvolvimento da escrita do projeto. Eles geralmente são idênticos em termos de itens, e é claro que aqui é um outro possível roteiro que também pode facilitar. Então, cada um pode observar cada um dos roteiros e verificar de que forma qual é o melhor que ajuda na elaboração do projeto. Esse segundo roteiro aqui, ele também esclarece que, acerca do título, após a escolha e delimitação do seu tema, formule seu título. Então, muitas das vezes é mais fácil definir o tema, fazer a delimitação, fazer a sua especificação e depois apresentar o título do projeto. Então, o título ele pode refletir o que, o quando e onde você vai pesquisar. Então, geralmente, um título onde pode indicar esses itens aí, já deixam claro o que o projeto pretende desenvolver. Na introdução também, apresente a sua proposta, a sua ideia de pesquisa. Informe sobre a pretensão de realizar uma pesquisa sobre um assunto ou um tema. Na introdução, também, já me perguntaram no outro módulo, se pode colocar apresentação. Tanto apresentação como introdução, o importante é o conteúdo que vai ter nesse item do projeto, né? Então, deixar claro, então, apresentar a pesquisa, dizer o que se pretende, né? Informar exatamente e deixando já claro que assunto e que tema tem em mente, né? Já vai indicando. Também pode, na introdução, indicar o tema já delimitando. Então, definir qual é o tema que será abordado e especificar o limite e delimitar o tema. Então, especificar em termos de tempo, em termos de local. Então, se nós formos fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre currículo escolar, então, delimitar isso. Como que eu delimitaria uma pesquisa, o interesse de uma pesquisa com esse tema? Então, quer dizer, estudar, né, verificar que currículo é esse que eu quero investigar, são seus fundamentos, são a sua estrutura, como ele se desenvolve na prática escolar. Então, quando vai se fazendo essas perguntas, já vai fazendo essa delimitação, né? Currículo de um curso, aí você já está delimitando o que é de um curso. Currículo de um período histórico, do curso num período histórico, já está delimitando, então, também tempo. Então, fazendo essas perguntas, já vai estar desenvolvendo aí uma delimitação do tema, ou seja, vai esclarecendo de que modo quer fazer essa investigação, de que modo quer chegar até esse tema, o que acerca do tema se quer saber. Então, questionar exatamente, né, e já ir delimitando. E a problematização está intrinsecamente ligada a essa questão também da delimitação. Então, elaborar uma indagação sobre o tema, né? O que deverá ser respondido com a execução do projeto. Então, o que eu quero saber acerca, por exemplo, de um currículo escolar, ou de um currículo de um determinado curso, de um determinado período. Então, fazer as perguntas, né? Quais são os fundamentos
quais seus princípios, quais seus fundamentos, qual a sua finalidade, quais seus conteúdos, né? Então, são esses os questionamentos que vão ajudando a fazer a problematização e aí indicando já o que você pretende alcançar. Faça um questionamento fundamental, principal sobre esse tema. E também focalize o que vai ser investigado dentro do tema de pesquisa, para que não fique uma indicação muito abrangente em onde o pesquisador não esclareça o que ele vai realmente fazer, né? Aponte os outros questionamentos, que são as questões secundárias que também vão aparecendo sobre o tema, que também merecem e devem ser respondidos, né? Esses questionamentos também se interferem, né, na pesquisa. E, muitas das vezes, esses questionamentos secundários nos levam a pensar sobre os nossos objetivos específicos. Formule a hipótese, uma provável resposta ao seu questionamento, que poderá ou não ser confirmada com a execução da pesquisa. Um exemplo sobre o que nós estamos trabalhando aqui, se for currículo escolar, né? Currículo escolar de um curso profissional, né, do Instituto Federal. Então, vejamos bem, já está delimitado. Então, se a gente quer saber se esse currículo de um curso, por exemplo, de eventos, se ele prevê a formação de um trabalhador consciente da sua profissão e da preservação ambiental, por exemplo. Se a gente quer verificar essa possibilidade, fazer uma pesquisa para investigar essa questão, então é bom que nós tenhamos claro, se pudermos, essa hipótese, né? O currículo do curso de eventos contribui para que o trabalhador tenha essa consciência. E aí, já nos remete à metodologia. Então, na análise do currículo, vai ver, ele tem disciplina em onde trabalha essa questão da preservação? Não tem. Como ele está propondo isso? Como esse currículo do curso está vislumbrando isso para formar esse trabalhador consciente, crítico e, né, responsável dos seus atos na sua profissão, no seu dia a dia. Então, essas hipóteses colaboram para você ou afirmar no final da pesquisa ou refutar. Insira seus questionamentos num contexto temático. Então, quer dizer, na discussão acerca de currículos escolares, como está essa discussão? Como está sendo pensado isso, né? Essa discussão tem acontecido? Não tem acontecido? Isso também pode muito ajudar na hora de fazer a justificativa. E não deixar o questionamento por si mesmo, né? Geralmente, isso é o que nós fazemos, o que nós dizemos que verificar o tema num contexto problemático, numa problemática mais geral, né? Justificativa. Outro item também que é importantíssimo do projeto, conforme o outro roteiro também nós já levantamos, esclareça porque sua proposta é necessária e relevante. Então, deixando isso claro, você está já demonstrando a relevância da sua proposta e por que é necessária aquela pesquisa. Informe o quanto ela pode avançar em relação aos estudos já realizados. Então, tem muitas pesquisas que elas dão seguimento a pesquisas anteriores. E daí é uma grande relevância, porque ela vai avançar, aprofundar com novos conhecimentos, com novas buscas. Então, também se justifica, também é uma relevância a ser apontada. Muitas das vezes, essa relevância, ela é elaborada a partir da revisão da literatura, onde se levanta quais os estudos realizados sobre, por exemplo, a currículo escolar, e focando nessa questão do currículo de um curso profissional e vendo no que pode ser avançado, do que já foi discutido, do que já existe de pesquisa, né, sobre isso. E, claro, sendo assim, indicar a importância para a área científica a qual ela se insere. Então, por que na hora de justificar, se esclarecer no projeto, por que essa pesquisa tem relevância para a área que se insere, no caso a educação, ou na linha de pesquisa, ou na linha temática de estudo sobre currículo, também é um ótimo indicador, né? É uma ótima
informação a ser colocada no justificativo. Informe se ela é viável. E nesse sentido é que, porque às vezes propor uma pesquisa que ela não tem viabilidade, então fica complicado, porque se ela não tem condições de ser realizada, ou por dificuldade de acessar dados, ou por dificuldade de ter recursos para a realização, então isso tudo é importante. Pode ser feita a justificativa também indicando a sua viabilidade, informando que ela tem condições de ser realizada, que os dados são passíveis de ser acessados, que as fontes são acessíveis, as fontes das informações e dos dados. Indicar também benefícios. Então, também uma forma de justificar, dizendo que os seus resultados serão de fundamental importância para futuras pesquisas, ou pesquisadores, ou os seus resultados de fundamental importância para a resposta aos questionamentos atuais, as problemáticas vivenciadas no contexto. De todo modo, se justifica também pelos seus benefícios. Então, aqui são alguns itens que podem ser respondidos e que, conforme você se indaga quais são as suas questões, quais são as suas respostas para eles, já ajuda a elaborar a justificativa. Objetivos, né? Como já falamos e reforçamos. Informe qual é o objetivo principal que você busca alcançar com a realização da pesquisa. Geralmente refere-se àquele problema principal, aquele problema bem abrangente, mais específico, mais instigante do problema e do projeto, né? Então, com isso, você já está formulando o seu objetivo principal. Vamos subir um pouquinho para descer, né? Para ver os objetivos. Isso. Outra parte, isso. Informe quais os objetivos secundários, que são aqueles que também, com o desenvolvimento da pesquisa, se referem às questões secundárias. Então, quando já vai fazendo aquelas perguntas que também vão estar envolvidas, verificar se já não são mais secundárias e que já podem ajudar a elaborar o objetivo específico. Aqui a gente tem uma listinha de verbos mais usuais utilizados para indicar os objetivos. Como a gente sempre esclarece, o objetivo, a melhor forma de formular é iniciar com o verbo no infinitivo, onde vai dizer exatamente o que pretende atingir, o que pretende alcançar no projeto. Então, alguns verbos que se utilizam nos projetos, com maior frequência, são esses aqui, ó: analisar, avaliar, compreender, constatar, demonstrar, descrever, elaborar, entender, examinar, explicar, identificar, inferir, mensurar, esclarecer, verificar. Então, quando utiliza o verbo no definitivo, já vai estar introduzindo qual é o resultado que você pretende alcançar. Né? Então, se é acerca, por exemplo, do currículo escolar, de um curso profissional, é analisar o currículo, né, escolar, curso, tal, verificar, né, os conteúdos abordados, as disciplinas elencadas, e assim vai. Conforme sempre, né, em conexão com o seu problema, com o seu tema. Referencial teórico, fundamentação teórica, ou aportes teóricos, né? São as denominações geralmente mais utilizadas. Então, esclareça quais autores teóricos serão consultados e utilizados para fundamentar o entendimento acerca do tema que você pretende investigar. Vamos deixar claro aí quem são esses autores que vão me ajudar a esclarecer sobre os conceitos que eu vou utilizar. E também sobre o saber, sobre o conhecimento que já existe acerca do tema que eu estou pesquisando e como esses conhecimentos já existentes vão
me auxiliar na pesquisa, me auxiliar a analisar, a compreender o meu tema, à luz dos questionamentos que eu fiz e das respostas que eu pretendo alcançar. Então, apresente os conceitos, concepções, termos, categorias de análise que habitará na pesquisa, que já foram formulados por tais autores. Então, é a base teórica do seu projeto. Então, quais são, então, esses conhecimentos que me auxiliam no desenvolvimento da pesquisa? Não podemos partir por uma pesquisa com achismos, ou com crenças que nós achamos que podem ajudar, mas sim com esses conceitos e essas concepções, teorias, que já existem e que vão nos ajudar. Que nos vão nos situar, né, com um determinado conhecimento no nosso campo de trabalho, de pesquisa. Procedimentos metodológicos ou materiais e métodos, né? Informar o tipo de pesquisa que realizará, como a gente esclareceu lá. Muitos trabalhos se caracterizam como pesquisas mais específicas. Então, podem ser pesquisa bibliográfica, pesquisa qualitativa, estudo de casos, e por aí existem vários tipos de pesquisas e você tem que saber exatamente qual tipo é a sua, para que, inclusive, você utilize o método correto e as técnicas e instrumentos corretos, específicos daquele tipo de pesquisa. Então, indique as etapas da pesquisa a serem desenvolvidas, especifique os tipos de dados que necessitará obter, esclareça onde ou com quem serão coletados os dados, se vão ser em instituições, em arquivos, grupos de pessoas, documentação, legislação. Então, sempre ter claro isso aqui. Como vai acessar os dados, né? Como vai acessar as informações? As técnicas, também citar técnicas e instrumentos a serem utilizados para a coleta de dados. É claro que não há necessidade de esclarecer, de apresentar já o roteiro de uma entrevista ou roteiro de um questionário, mas dizer que irá aplicar questionários junto ao grupo de pessoas e que futuramente serão definidas as perguntas, os questionamentos, e que serão definidos no decorrer do desenvolvimento, né, conforme a pesquisa for sendo encaminhada. O cronograma, no edital aqui do MINTER não especifica. No entanto, quem desejar indicar o cronograma de trabalho, não haverá objeção, né? Até porque ajuda a ter mais visibilidade a etapa do seu projeto, as etapas do seu projeto. Apresente, então, em meses ou semestre, depende de como você pretende estruturar sua pesquisa, né, indicada nos procedimentos metodológicos. Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo claro de uma pesquisa que vai se realizar em 2 anos. Só que aqui no modelo, além de ser indicado que serão em 2 anos, também vão ser em trimestres. Então, são 4 trimestres de um primeiro ano e 4 de um segundo ano. E como por exemplo, essas etapas estão divididas? Aqui, revisão bibliográfica e levantamento da literatura. E também leitura e fichamento dessa etapa, desse processo da revisão. Ali está proposto no primeiro trimestre, de janeiro a março. Então, em 3 meses, o pesquisador pretende fazer toda essa revisão, né? Muitas pessoas perguntam, mas eu não fiz isso no projeto. É claro que para o projeto você fez uma revisão mais superficial. Não, no desenvolvimento do projeto já é necessário uma revisão mais aprofundada. Aprofundar mais os conhecimentos, ter mais acesso a uma gama maior de trabalhos. Então, essa etapa precisa estar ainda no dia a dia do projeto. Coleta de dados, ensaios, entrevistas, observações, questionários, consultas, as fontes, experimentos, etc.
Então, essa é uma outra etapa. Vamos, fez a revisão, fez o fichamento, agora vamos acessar os dados para poder começar a desenvolver, né, um relatório de pesquisa. Então, nos 3 outros trimestres. Aí já venceu o primeiro ano da pesquisa. Também organização e sistematização dos dados. É um procedimento e é uma tarefa que geralmente nós fazemos concomitante com a coleta. Já vai coletando os dados, acessando as informações e as fontes, e já vai preparando, se organizando e sistematizando. Porque aí, no momento da análise, esses dados já estão todos devidamente sistematizados, de modo a favorecer uma análise com mais detalhamento, com mais tempo, para que não fique tudo para o final. Então, se propõe aqui a sistematização no final do primeiro ano e já a análise iniciando entre o final e o segundo ano. No final do primeiro e início do segundo. E se pretende aqui, no caso, a redação do texto, um relatório de pesquisa, que no caso, quando é mestrado, é uma dissertação e a qualificação. Então, ali já está a redação iniciando, a partir do que já vai acessando dados e sistematizando, já vai elaborando a redação, a análise, até o final, praticamente o final do segundo ano, e deixando o último trimestre para apresentação de texto final e defesa. Então, nesse caso, é um exemplo de cronograma para um projeto que será desenvolvido no programa de mestrado. Né? É claro que, dependendo do tema e da pesquisa, podem ocorrer mais etapas aqui. Podem inserir mais fases nesse cronograma. E pode até dividir de outra forma. Por fim, vamos seguir. Por fim, no roteiro, nesse segundo roteiro, também a importância das referências, né? Elencar todas as obras utilizadas para a elaboração do seu projeto, sejam os que foram acessados em livros, artigos, resumos, resenhas, né? Todas as obras acessadas, e em conformidade com a ABNT, que a NBR 6023 que orienta as regras, né, apresenta as regras de apresentação de referência. Então, porque o edital do INTER, da UFG, deixa bem claro que é para utilizar as normativas da BNT. Então, as referências sempre seguindo aquelas regras. Usa agora apresentar, então, essa referência, essa 6023. Ela está aqui, vai estar disponível também aí no link. Então, ela, nesse primeiro espaço da referência, ela é mais teórica, esclarecendo sobre os objetivos, e as regras específicas vão mais adiante. Já no item 7 da referência, vão ser apresentados todos os modelos de referência. Como fazer referência de monografias, de livros, de artigos, de resenhas, de anais de congressos, de fontes. Então, sempre lembrando que, no caso nosso brasileiro, a BNT reforça, que é o sobrenome em caixa alta, seguido da vírgula, e o nome do autor. Geralmente, nós não recomendamos fazer a abreviatura de nome, porque não é usual e não facilita a localização desse autor. Então, geralmente, o ideal é que coloque por extenso o nome do autor. E aí nós temos 2 exemplos, o autor, pessoa física, e autor jurídico ou órgão. No caso aqui, um estado, aqui o país, museu, instituto. Então, a BNT, ela é bem clara, basta seguir a BNT e apresentar a sua referência dentro da regra da BNT. Agora, o de citação, por favor.
A ABNT também nos dá orientações de como fazer as citações. Mas onde é que eu vou usar isso? Isso aí, geralmente, eu uso no momento em que eu estou elaborando o meu projeto, e lá na revisão bibliográfica, ou no quadro teórico, fundamentação teórica, eu estou lidando com vários documentos, né, várias referências de autores, e eu, de repente, quero citar, eu quero dialogar com esse autor no meu texto e faço citações. Então, as regras estão aqui nessa ABNT, das regras gerais, né, da ABNT. Então, onde é bem claro como que se devem ser feitas as citações. O que nós chamamos de chamada de citação são, por exemplo, digamos que eu trabalhei uma fala do autor e quero trazer a citação ipsilíteris, como ele disse na obra dele. Então, a chamada de citação é da forma que está na referência. Então, se o autor lá está em maiúscula, eu também coloco todas as letras em maiúscula, a vírgula, o ano da obra e a página de onde eu tirei a citação. E essa é uma citação que nós chamamos de citação direta. E existe também a possibilidade de fazermos uma citação indireta. Aí ela não vai aparecer entre aspas. Ela vai aparecer, vamos subir um pouquinho para encontrar um exemplo. Mais um pouco. Aqui, um exemplo. Aqui nós temos dois exemplos. Um, ele faz a citação, ó, em Teatro Aberto, 1963, relata-se a emergência de um teatro do absurdo. Aqui é uma citação indireta. O que é isso? É uma paráfrase. A pessoa leu o documento, mas não vai citar a informação dele conforme o autor citou e escreveu de forma idêntica. Ele leu, entendeu, compreendeu e formulou a frase, mas a informação é dessa autoria. Então, ele pega e faz uma citação direta, desse modo aqui. Já aqui, segundo Moraes, é uma citação direta. Ele vai usar exatamente a frase que o autor fez inicialmente lá na obra dele, em 1955. Então, aí indica o autor, o ano e a página. Então, a regrinha é tranquila, é só acessar e verificar os tipos de formato para fazer a citação e a chamada de citação. Ok. Agora, vamos abrir o modelo de folha de rosto. Aqui. Lá no edital, deixa claro que a folha de rosto tem que conter a indicação da instituição e do programa. Então, aqui nós temos o cabeçalho, né? Depois, o nome completo do candidato, né? Informando. E, em seguida, temos o título do projeto de pesquisa, conforme lá sugere, né? Que tem que existir o título. E, nesse momento aqui, nós chamamos de súmula da folha de rosto, aqui nesse caso, é a indicação do que nosso projeto está sendo apresentado com uma determinada situação. Vamos ver aqui no caso. Projeto de pesquisa apresentado ao processo de seleção de mestrado interinstitucional em educação entre o PPGE, que é o Programa de Pós-Graduação de Educação, do FE, Faculdade de Educação, o FG, a Universidade Federal do Goiás, e o IFMT. E indicar em seguida qual a linha de pesquisa que esse projeto vai se inserir. Em qual linha ele estará inserido. E, por final, o mês e o ano. No edital diz mês e ano. Por que nós colocamos abril ou maio? Porque quem fizer a inscrição até hoje, nós estamos em abril. Último dia. Aí o projeto aparece abril de 2015.
Mas quem for fazer inscrição a partir de segunda, que já estaremos no mês de maio de 2015. Então, sempre deixando isso. Ah, mas eu já fiz e não prestei atenção. De todo modo, paciência, mas sempre ficar atento a essas questões, tá? Porque as nossas inscrições estão aí meados de um mês e início de outro, né? Então, essa é a folha de rosto, pedi ao Diego para apresentá-la como um todo, só para o pessoal poder ter a clareza dela. Então, essa é a folha de rosto. O edital da UFG é bem claro quando diz o número de páginas, que ele deve conter no mínimo de 10, no máximo de 15. Então, esse é um critério importantíssimo. Não podemos, então, falhar na hora de apresentar os nossos documentos de inscrição por uma falta dessa, né? Então, atenção. A folha de rosto, eu posso contar? Não. Folha de rosto é a folha de apresentação, é a capa. Então, ela não conta. Ela não é a página 1 do projeto. A página 1 do projeto é quando inicia lá com a introdução ou apresentação do projeto. Neste caso aqui, então, não é contado. Mas o projeto, então, tem que ter de 10 a 15 páginas. Mas o meu projeto vai dar mais de 15. Então, tem que refazer de modo que ele atinja até 15 páginas. Isso é um critério, está no edital, que é critério de avaliação na seleção, é que obedeça o número de páginas, o projeto tem que estar numerado. Ok? Então, agradeço a todos por acessar esse segundo módulo da oficina. E as dúvidas que surgirem poderão ser sanadas aqui na PROPS, junto aos servidores da PROPS, comigo também, e também por e-mail, quem desejar, nossos e-mails estão disponíveis, para que possam todos, assim, retirar todas as suas dúvidas, e lembrando que o último dia da inscrição será na próxima sexta-feira, no dia 8. Então, muito obrigada. Vou tirar o áudio primeiro.